Olá, mães e futuras mães de todo o Brasil. Eu sou Valquíria Oliveira e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre introdução alimentar. A gente fala sobre introdução alimentar como se fosse algo óbvio esperar os 6 meses, mas esse marco, que é relativamente novo, não caiu do céu. Houve épocas em que a introdução alimentar era feita por volta dos 8 ou 9 meses, enquanto nós já tivemos outras épocas também em que a recomendação era iniciar a introdução alimentar aos 2 meses. Isso mesmo que você ouviu, nós já tivemos épocas em que aos 2 meses os bebês já eram apresentados a comidas sólidas. A história da introdução alimentar no Brasil é cheia de idas e vindas, com médico, indústria alimentícia e até costumes familiares dando o seu pitaquinho ou a sua contribuição. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como chegamos até aqui. No começo do século XX, por volta de 1900, a regra era simples, o bebê vivia de leite. Então, ele mamava, a sua alimentação era exclusivamente leite até os 8, 9 meses ou mais. E, se por algum motivo a família não podia, a mãe não podia amamentar essa criança, entrava aquilo que a gente conhece como amas de leite, muito comum entre famílias de classe média alta e famílias ricas. Já entre as famílias de baixa renda, quando a mãe por algum motivo não conseguia amamentar, surgiam alternativas precárias, que eram os chás ou o mingau aguado. E eu nem preciso falar que o índice de mortalidade infantil entre as famílias de baixa renda com essas soluções era bem mais alto. Quando aparecia um pedaço de pão duro ou uma coxinha de frango na boca do bebê, isso não era considerado alimentação. Era um treinamento de mastigação ou era para o bebê coçar a gengiva, porque o alimento de verdade era o leite materno. Por volta de 1920, os médicos começaram a ditar as regras de como deveria ser feita a amamentação. E dentre essas regras, a gente tinha que o bebê deveria mamar em horários fixos, bem como deveria passar uma quantidade de minutos determinada em cada lado do peito. Qual o problema disso? Bom, se não há livre demanda, não há ou pode não haver a estimulação no peito da mulher o suficiente para a produção de leite. Então, o que aconteceu muito naquele período com muitas mulheres era que a sua produção diminuiu drasticamente e elas eram acusadas de não estarem produzindo leite suficiente para amamentar seu bebê. Nesse mesmo contexto dos bebês tendo pouco leite disponível vindo das suas mães, os médicos surgem com argumentos, soluções científicas para esse problema que até então não se sabia que eram eles que estavam causando. E essa solução científica seriam os caldos, as papinhas e os mingaus. E essa foi a brecha perfeita para a indústria de fórmulas entrar em cena. Sabendo que essas recomendações eram médicas e eram travestidas de ciência, as indústrias começaram a oferecer mingaus, papinhas e caldos em pó para as mães alimentarem seus filhos. Eu nem preciso dizer que isso não vai terminar bem, né? Nos anos 30 e 40 surgem os primeiros alimentos industrializados para bebê, frutas e legumes, já peneirados e em potes. O argumento era sedutor: higiene, praticidade e segurança. A ideia de dar pão e frango para mastigar foi desaparecendo aos poucos e, embora o rótulo desses alimentos industrializados viessem especificando que era para bebês a partir de 6 meses, as pessoas foram percebendo rapidamente que podia não ter problema em dar para um bebê um pouquinho mais jovem. Afinal, elas eram bastante higiênicas e seguras, saudáveis. E nesse período a gente não está falando só de nutrição e segurança, a gente está falando também de praticidade, uma comida que você compra e já está pronta para consumo. Tem um outro fator também, a gente está falando de status, era modernidade, era poder aquisitivo, você poder oferecer supostamente o que tinha de melhor e de mais moderno para o seu bebê. Esse movimento de introdução às papinhas foi decisivo. O alimento que era só para treinar a mastigação passou a ser refeição de verdade. Nos anos de 1960, a gente viveu o auge das papinhas. Bebês de 2 e 3 meses já eram alimentados com papinha. A regra tinha mudado, não era mais idade, agora era peso. Bebês de 5,5 kg já estavam aptos a comer sólidos. A justificativa era que esses bebês precisavam treinar a mastigação e já ir acostumando o sistema digestivo. Além disso, a gente também tinha a cultura de que um bebê gordinho era um bebê saudável. E eu tenho certeza que se você é da minha geração, você ainda vive os resquícios dessa cultura daquela época de 1960.
Essa cultura do bebê gordinho e saudável mandava engordar o bebê rápido. E os médicos e a publicidade reforçavam essa pressa de que o bebê precisava engordar rápido e que ele precisava estar gordo para parecer saudável. O resultado veio muito rápido. Em pouco tempo, ficou claro para todos que a introdução de sólidos muito precocemente aumentava as alergias do bebê, as infecções e o desmame precoce. E essa pressa em alimentar o bebê acabou se tornando em muitos países um problema de saúde pública. No Brasil, a recomendação oficial até 1980 era que se aguardasse até os 3 ou 4 meses para fazer a introdução de sólidos para o bebê. Porém, a partir de 1980, o Brasil mudou as suas recomendações e passou a sugerir que essa introdução fosse feita a partir dos 6 meses. E aqui é uma curiosidade muito legal da gente mencionar, é que o Ministério da Saúde no Brasil foi pioneiro nessa recomendação. Essa recomendação de aguardar os 6 meses do Ministério da Saúde aqui no Brasil veio antes mesmo da recomendação da Organização Mundial de Saúde, que começou a consolidar a recomendação por volta dos anos 2000, ou seja, o Brasil estava 20 anos à frente do restante do mundo. Mas isso é a teoria, porque na prática a gente sabe que a cultura popular e o senso comum, ele demora muito para mudar. Então, embora a gente tivesse essa recomendação a partir de 1980, o que a gente via, principalmente entre as camadas mais vulneráveis e classes mais baixas da sociedade, é que a prática de introduzir sólidos aos 3 ou 4 meses permanecia. Foi por volta do ano 2001, 2003 que a Organização Mundial de Saúde bateu o martelo: introdução alimentar só a partir de 6 meses. E essa introdução deve ser de forma gradual, leve e sem pressa. Essa decisão não foi aleatória. Os estudos mostram que é a partir dessa idade que o bebê já tem maturidade suficiente para mastigar, engolir e digerir os alimentos. E é também por volta dessa idade que as reservas da mãe não são suficientes para suprir as necessidades do bebê de ferro, zinco e outros nutrientes. Então, eles, baseado nos estudos, observaram que por volta dos 6 meses seria o melhor momento para começar a introdução de sólidos. Ou seja, a recomendação de começar a introdução alimentar por volta dos 6 meses, levando em conta que a criança já apresente os sinais de prontidão, é super recente. E se essa data se tornou um marco, é porque a ciência conseguiu provar que até os 6 meses o leite materno é suficiente para suprir todas as demandas nutricionais do bebê. E que é só a partir dos 6 meses que o bebê está pronto do ponto de vista neurológico e digestivo para lidar com os alimentos sólidos. E a gente também está entendendo cada vez mais que 6 meses é o período em que a gente começa a introdução, mas essa introdução precisa ser leve, precisa ser gradual e ela não vai acontecer em apenas 30 dias. Do mesmo jeito que o seu filho pode ter feito 6 meses hoje e começar talvez a introdução dias ou semanas depois. O mesmo vale para se acontecer um pouco antes. Às vezes ele pode estar com 5 meses e algumas semanas e você perceber que ele já está pronto para começar a introdução de alimentos sólidos. Sabendo que essa introdução é gradual, a gente não vai na primeira semana apresentar um prato feito, uma refeição ultra super completa para o bebê. A gente vai de pouco a pouco, de alimento em alimento, para ele ir aprendendo. Porque se você é mãe, você vai saber. O bebê não nasce sabendo mastigar e ele não nasce sabendo o que fazer se alguém enfia uma colher na boca dele. Então é de fato, passo a passo, leve e gradual. Ao longo dos anos, entre erros e acertos, a ciência vem construindo seu caminho no quesito alimentar para os bebês. E hoje a gente sabe que o melhor a se fazer é aguardar. A história da introdução alimentar é também uma história que conta como a sociedade, a publicidade, os médicos e até a ciência influenciaram as mães e os bebês. E se a gente olhar bem, a gente vai ver que essa pressa nunca partiu do bebê, muito pelo contrário, ela partiu de outros adultos que se propuseram a dizer o que seria melhor para o bebê. Agora me conta, e você? Como foi ou está sendo a introdução alimentar aí na sua casa? Ela está acontecendo no seu tempo ou no tempo do seu bebê?
Me conta aqui embaixo nos comentários que a gente pode continuar esse bate-papo por lá. E até o próximo vídeo, porque a curiosidade nunca tem fim. Até lá!